Olá pessoal, sou o professor Anderson. Este vídeo se refere à disciplina Microbiologia Ambiental e nele a gente vai falar sobre glicólise. No metabolismo heterotrófico, os micro-organismos eles obtêm a sua energia da oxidação de compostos orgânicos. Ou seja, esses compostos orgânicos, essencialmente a glicose, é a fonte de energia e carbono desses organismos. O processo que nós vamos falar hoje, ele é o mesmo tanto na fermentação quanto na respiração aeróbia, que nós vamos falar em outro vídeo, quanto da respiração anaeróbia. Bem, na glicólise, esses organismos convertem a glicose em uma substância chamada ácido pirúvico ou piruvato, que é um processo metabólico que alguns desses organismos, esses micro-organismos, utilizam para obtenção de energia. Então, essa energia que é obtida na forma de energia química e é armazenada no ATP, pode ser obtida por organismos que realizam tanto a fermentação quanto a respiração aeróbia ou anaeróbia. Mas aí vocês perguntam, né? O que diferencia essas duas? Bom, aqui a gente tem um novo conceito chamado aceptor final de elétrons. O que isso significa? Vamos lembrar então que as reações de obtenção de energia dos seres vivos, elas são reações de oxidação e redução. Vocês têm um material falando aí sobre reações de oxidação e redução. Não falamos aqui que na glicólise a glicose ela é oxidada. Então, nesse caso, a glicose perde ou ela ganha elétrons? Ela perde, muito bem. Então, se ela perde elétrons, é necessário que outra substância receba esses elétrons, porque os elétrons não podem ficar vagando por aí. Então, nos micro-organismos, eles utilizam substâncias que recebem esses elétrons, que são o que chamamos aceptores finais de elétrons. Bom, então na fermentação a gente tem uma ausência de substâncias receptoras de elétrons, esses aceptores que a gente chama de externos. Então, nesse caso, a própria molécula orgânica recebe os elétrons e, como consequência disso, a gente tem uma liberação menor de energia. Enquanto na respiração aeróbia a gente tem, no caso, o oxigênio, ou pode haver respiração anaeróbia com outro receptor externo de elétrons, onde o organismo consegue conservar mais energia. Então, observe o seguinte, que nesse caso, essas substâncias são as últimas que vão receber os elétrons. Mas nos seres vivos, existem diversas substâncias que são chamadas de carreadores de elétrons e os transferem de uma molécula doadora, no caso a glicose, para uma molécula receptora, que varia dependendo da condição ambiental ou da capacidade dos micro-organismos de utilizá-las como aceptores finais de elétrons. Este ponto a gente vai detalhar melhor nos próximos vídeos. Bom, aqui nessa figura nós podemos ver as reações da glicólise, que podemos considerar a primeira etapa tanto da fermentação quanto da respiração aeróbia e anaeróbia. Não se preocupem aqui com os nomes, a gente não vai se aprofundar nesse aspecto. O que nós vamos considerar aqui são dois pontos. O balanço de carbono, isso é, quantos carbonos iniciam o processo aqui com a glicose e quantos carbonos saem no final do processo, aqui com a piruvato, isso na glicólise. Uma vez que nós temos que respeitar a lei de conservação da matéria. Então, se a gente tem 6 carbonos que iniciam nesse processo, então essa série de reações aqui que eu disse para vocês, que não se preocupem com esse monte de nome aqui. Então, uma molécula de glicose que entra aqui no início, ela tem quantos carbonos mesmo? Isso, muito bem, 6 carbonos. Então, ao longo das etapas da glicólise, essa molécula de glicose ela é convertida em 2 moléculas de piruvato, no final aqui do processo da glicólise, cada uma se eu tenho 6 no início, então 3 carbonos cada uma das 2 moléculas de piruvato. Mas para que o micro-organismo faz esse monte de reações, né? Tanto de reações
químicas aqui para obter energia. Então, se a gente observar aqui, ao longo desse processo, teve o consumo de 2 ATPs nesse início aqui, e depois a 3 e a 4 aqui, as reações representadas aqui, o número 3 e o número 4, teve liberação de 2 ATP em cada um. Então, foram 4 produzidos e 2 gastos. Então, a gente teve um saldo de 2 ATP por cada molécula de glicose no processo de glicólise. Então, a equação geral da glicólise é essa. Então, para cada molécula de glicose, são produzidos 2 piruvato, 2 ATP e 2 NADH. Nós vamos falar um pouco mais do NADH no vídeo da fermentação. Então, bons estudos, até mais e se cuidem.